Bom dia, que Deus nos abençoe, possamos ter hoje aqui um encontro bastante agradável, prazeroso, mas que possa ser, acima de tudo, proveitoso, produtivo para cada um de nós. Nós lemos no capítulo 20 do Evangelho atribuído a Mateus, uma das muitas parábolas apresentadas por Jesus, segundo os evangelistas, e que se encontra logo no início do capítulo. É uma das mais conhecidas, tenho certeza, e que nos enseja a oportunidade de fazermos algumas reflexões bastante interessantes, sempre à luz da doutrina espírita. Esta parábola é a dos trabalhadores da vinha, trabalhadores das diversas horas do dia. Tenho certeza conhecida, nós vamos recordá-la rapidamente aqui e em seguida vamos fazer algumas reflexões a respeito daquilo que o Cristo nos diz ali, sempre nos baseando, obviamente, no ensino da doutrina espírita. Diz ele assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Tendo combinado com os trabalhadores que lhes pagaria uma moeda pelo dia de trabalho, mandou-os para a sua propriedade. Eu vou fazer aqui uma demonstração visual que certamente vai nos ajudar a entender essa proposta. Então nós vamos imaginar a jornada de trabalho que era comum na Palestina daquele tempo, iniciando-se às 6 horas da manhã e terminando às 6 horas da tarde, 18 horas. Então, ele foi lá na primeira hora, como diz o texto da parábola, primeira hora, e contratou um grupo de trabalhadores para trabalharem na sua vinha. E combinou com eles o pagamento pelo dia de trabalho. Nesta tradução que eu utilizei, uma moeda. Em muitas outras vocês vão encontrar um denário, que era usualmente o valor que se pagava por um dia de trabalho comum, de trabalho braçal. Continuando, ele diz assim: ele voltou lá na terceira hora do dia. Vamos aqui imaginar então o seguinte, vamos dividir o dia na metade aqui. Meio-dia, 3 horas, terceira hora, 9 horas. Voltou lá na terceira hora do dia e vendo ainda alguns trabalhadores desocupados, mandou-os também para a sua vinha, dizendo que no final do dia acertaria o que fosse justo. Então prestemos atenção, a partir daqui, ele não combina valor nenhum. Voltou a fazer a mesma coisa na 6ª hora do dia e na 9ª hora do dia. E voltou lá uma última vez na 11ª hora do dia. Ou seja, 5 horas da tarde, faltando, portanto, 1 hora para acabar o expediente de trabalho. Daí que essa parábola é conhecida como os trabalhadores da última hora. Quando ele foi lá, nessa última vez, ele ainda encontrou um grupo de trabalhadores desocupados. Então ele perguntou a eles: por que vocês permanecem aqui o dia inteiro sem trabalhar?
E eles disseram: é que ninguém nos contratou. Ele disse: vão vocês também para a minha vinha. Ao término do dia de trabalho, ele determinou ao seu administrador que fizesse o pagamento àqueles homens todos, começando pelos que haviam chegado por último, até chegar aos primeiros. Vindo estes, receberam cada um uma moeda, que era, lembrando, aquele valor combinado somente com esse grupo aqui. E assim o pagamento foi sendo feito. Quando chegou a vez dos primeiros, eles acharam que fossem receber mais. Porém, cada um recebeu também uma moeda. Razão pela qual, sentindo-se injustiçados, foram até o dono da vinha para apresentar a reclamação. Você está dando a estes, e aí então, este grupo se torna o paradigma da reclamação trabalhista. Você está dando a esses últimos aqui, que trabalharam só 1 hora, o mesmo valor que a nós, que chegamos aqui ao raiar do dia, suportamos o peso do dia todo, o calor do sol. Isso não é justo. Respondendo a ele, um deles, que se fizera o representante do grupo, o dono disse: meu amigo, eu estou a lhe pagar o valor que nós combinamos. Se eu quero dar aos outros o mesmo valor, se eu quero ser bom, eu não estou a te causar nenhum prejuízo com isso. Toma o que é teu e vai-te. Feita essa proposta, apresentadas as coisas dessa forma, Jesus apresenta aquela frase final, muito conhecida, muito lembrada. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque são muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Allan Kardec inseriu esta parábola no capítulo 20 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele inicia o capítulo com ela e, coisa rara, ele não faz nenhum comentário. Em quase todos os capítulos ele começa fazendo os seus comentários, colocando trechos evangélicos, e numa parte final ele apresenta as chamadas instruções dos Espíritos. Em quase todos os capítulos, com exceção de alguns, ele faz isso. Neste, ele não faz nem os comentários iniciais, e ele já passa direto, depois da parábola, para instruções dos Espíritos. E entra então um espírito chamado Constantino, todos poderão ter a oportunidade de lembrar ou de consultar depois, que é o primeiro que vai comentar. Então, esse espírito, entre outras coisas, vai nos dizer o seguinte: nós estamos diante de uma situação que aparentemente apresenta uma injustiça. Uma injustiça por quê? Porque dá a trabalhadores de 1 hora a mesma recompensa que a trabalhadores de 12 horas. E também um ato de arbitrariedade. Por quê? Só lembrando, o dono da vinha falou assim, em outras palavras, ele disse assim: o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero, você não tem nada com isso. Se eu quero dar aos outros o mesmo valor que a ti, problema meu. Mais ou menos isso. Não foram essas as palavras, como nós acabamos de ouvir aqui. Mas o Espírito, ao comentar, diz isso: parece um ato de arbitrariedade. Isso num exame superficial, rápido.
É preciso, diz ele, que nós estejamos atentos ao fato de que todos esses homens estavam lá prontos para o trabalho desde o raiar do dia, desde a primeira hora. O sistema funcionava assim. Quem precisava de trabalhadores, ainda hoje há situações, determinados segmentos aí de mão de obra, que tem mais ou menos esse tipo de funcionamento. Quem precisa vai lá e contrata. Então eles estavam lá, eles ficavam lá num determinado local e quem precisava de trabalhadores ia lá e os contratava. O que é que eles disseram? Isso fica explícito no transcorrer da narrativa. Jesus deixou isso claro. Quando o homem foi lá, nesse horário aqui, na última hora do dia, ele perguntou isso para eles: por que vocês estão aqui o dia inteiro sem trabalhar? E eles disseram: é que ninguém nos contratou. Então o Espírito Constantino, ao comentar, diz assim: eles queriam trabalhar, eles estavam lá desde cedo, o que faltava era o trabalho. Então o fato de terem chegado tarde não foi resultado da preguiça, da má vontade. Assim que chamados, eles imediatamente atenderam. Teria sido diferente, diz ele, se chamados ao trabalho lá, na primeira hora, eles tivessem se negado, dizendo: não, o senhor tenha paciência lá, porque ao que se vê hoje o sol vai estar muito quente, vamos esperar passar aí a pior parte do dia, no final da tarde, sol mais suave, nós nos apresentamos lá para o trabalho, o senhor nos dá o pagamento do trabalhador de boa vontade. Evidentemente que numa situação dessa, não teriam merecido essa recompensa. Ou pior do que isso, diz ele, se além de passar o dia inteiro à toa, para se apresentar ao trabalho só no fim do dia, eles tivessem passado todo esse período cometendo atos menos dignos, cometendo crimes, aí menos ainda teriam merecido esse pagamento, comparecendo ao fim do dia para receber o salário do trabalhador honesto. Essa é uma situação que já de cara nos permite uma compreensão um pouco diferenciada acerca do porquê, na proposta do Cristo, todos recebem o mesmo pagamento. Mas há, obviamente, uma outra análise que é preciso que façamos. Todos nós aqui sabemos, temos idade suficiente para isso, com exceção ali do nosso querido Juan, que há trabalhadores de todos os tipos. Existem aqueles que têm boa vontade, que são esforçados, que se dedicam, que se empenham. E tem aqueles que passam o dia com o olho no relógio, vendo a hora passar, né, mané? Aquela turma que a gente chamava de abelha. Abelha é aquele cidadão que quando não está voando, está fazendo cera. Né, Fernando? Conhece alguém assim? Pois é, tem muita gente assim. Então nós sabemos que a produtividade apresentada por cada trabalhador no fim de um dia varia bastante, em função de uma série de fatores, onde talvez o principal deles seja exatamente a boa vontade. Para não falar em competência, especialização e outras coisas mais. Então, se o dono da vinha fez uma avaliação pela produção apresentada pelos trabalhadores, o que não era muito difícil, também não fica difícil entender porque que ele ofereceu a mesma recompensa, porque um pode produzir a mesma coisa em 1 hora, o que o outro produz em 12, em 9, em 6 ou em 3. Vamos ver que nós tivemos trabalhadores contratados aqui em diversos horários. Mas é óbvio que Jesus não ia apresentar uma história dessa, fazer uma proposta desse tipo, para nos falar sobre um dia de trabalho numa plantação de uva. Isso são explicações terrenas. Isso são raciocínios que se fazem à luz de uma observação aqui da terra.
Lembrando que no início das parábolas, geralmente ele diz assim: o reino dos céus será semelhante a. É como se dissesse assim: a justiça de Deus, aos olhos de Deus, funciona assim, né? Então aqui a gente vai fazer uma pausa e vamos pensar. Ao longo dessa história, vamos examiná-la do ponto de vista espiritual, daquilo que ela pode nos trazer de ensinamento para o espírito imortal que cada um de nós é. Ao longo dessa história, ele vai apresentando algumas figuras, alguns personagens, alguns símbolos. A primeira figura que ele apresenta é a figura do pai de família, dono da vinha. Depois nós temos a figura, então, da vinha. E, obviamente, ele vai lá para contratar trabalhadores, não é isso? E, obviamente, esses trabalhadores têm que desenvolver o quê? Um trabalho. E, ao fim de tudo, existe a figura da recompensa, que, no caso aqui, está explícito ali, uma moeda. Se a gente quiser fazer uma análise bem rápida, sem complicar muito, a figura do dono da vinha, existem várias interpretações para isso, todas muito boas, mas eu vou ficar com a mais simples aqui. Deus. Tá bom para nós. Não é isso? Deus, o nosso Criador, aquele que nos manda para a vinha para a gente trabalhar. A vinha, então, é o nosso local de trabalho. Estamos aonde? Na Terra. Aqui é o planeta que nos acolhe, é o local para onde nós viemos com um propósito. Qual é esse propósito? Aqui, portanto, todos nós, humanidade. E aqui, qual é esse propósito? Quando nós examinamos aqui o Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a questão 132, onde o Kardec perguntou aos Espíritos assim: com que finalidade Deus impõe a encarnação aos Espíritos? Então, para que nós estamos aqui? Com que objetivo? Não é? Com o fim de levá-los à perfeição. Então, o trabalho primordial, o objetivo precípuo da nossa estada na Terra, qual é? É o crescimento. É desenvolvermos as nossas aptidões, virtudes, desfazermos-nos das imperfeições, despojarmos-nos das impurezas da matéria, vencermos esses obstáculos, a fim de nos aproximarmos cada vez mais da nossa meta, que é a perfeição suprema que a criatura pode aspirar, a condição de puro espírito, de espírito perfeito. Então, paralelamente a esse trabalho de aperfeiçoamento, vamos colocar então aperfeiçoamento, existe uma outra finalidade, um outro objetivo que os Espíritos mencionam nesta resposta aqui, que é aquela de que o homem encarnado empresta a sua participação, a sua colaboração, no sentido de modificar os mundos físicos para melhor. O homem atua como co-criador, como partícipe no progresso dos mundos, ou pelo menos deveria ser esta uma preocupação, ajudar a melhorar as condições ambientais, as condições de vida de cada globo. Então nós temos todas essas figuras. Se nós olharmos então a história proposta pelo Cristo com esse olhar, vendo isso dessa forma, nós vamos começar a enxergar ali, na figura daqueles primeiros trabalhadores, essa turma que chegou cedo. Desde cedo eles estavam lá. Uma primeira hipótese interessante, a meu ver:
aquelas pessoas que desde cedo estão ligadas à religião, que sempre estiveram lá, religiosos de fachada, devotos sem obras, aquele pessoal que parece servir a Deus, que parece que a vida inteira esteve ali, mas que ao final da vida, se você fizer um balanço daquilo que de fato, de produtivo realizaram na vinha do Senhor, visando a própria transformação, o próprio melhoramento, o próprio crescimento, que como vimos é o objetivo primordial, e também a benefício de outras pessoas, fazendo o bem, fazendo caridade, vamos ver que encontraremos pouca coisa. Pouca coisa. E na outra extremidade, vamos pegar só, como o reclamante da parábola fez, vamos pegar só os dois grupos das pontas, os dois extremos. Fica mais fácil. Do outro lado, nós podemos encontrar, é claro que nem sempre vamos encontrar, mas nós podemos encontrar pessoas que passaram uma boa parte da vida, talvez a maior parte dela, distanciadas de ideais mais nobres, distanciadas de Deus, às vezes mais ligadas aos vícios, atos impensados e assim por diante, mas que a uma certa altura da vida, por uma razão ou por outra, muitas vezes pelo muito sofrer, porque a dor costuma ser uma mestra implacável, as pessoas se transformam, caem em si, se modificam, descobrem que a coisa pode ser diferente, que podem encontrar outro roteiro mais interessante, mais produtivo, mais gostoso, mais agradável, e a partir dali ocorre uma guinada altamente significativa na vida dessas pessoas. E o período final de suas existências pode ser muito produtivo, pode ser muito mais produtivo em termos de trabalho no bem, de automelhoramento, de esforço, de aprendizado, do que aquela turma que ficou ali marcando passo o tempo todo dentro da igreja, dentro do centro espírita, em qualquer parte, iludidos com aquela ideia antiga de que basta cumprir determinadas obrigações ritualísticas, cultos estatuídos pelas tradições, para que ficasse tudo bem com Deus e para que tudo acabasse bem. Há aqueles que são ainda um pouco mais ingênuos, que acreditam que o simples fato de estar numa determinada denominação religiosa já lhes assegura, por si só, aquilo que eles costumam chamar de salvação. Isso é um engano terrível. Não é o modo de crer que vai definir o futuro de alguém. Se fosse assim, seria muito fácil. E tampouco será o arrependimento na última hora, como muita gente acredita. O arrependimento é muito bom. É essa conscientização, é essa mudança de atitude, é esse despertar ao qual me referi. Quanto antes ele ocorrer, melhor, porque a pessoa tem mais tempo para iniciar um processo de mudança. Mas é bem verdade que muitas vezes vai faltar tempo para isso, e vai ser necessária ainda uma repetição, às vezes por várias reencarnações, para que a pessoa consiga reconstruir aquilo que destruiu, consiga desfazer-se de todos os males que andou praticando e assim por diante. Então, é bom a gente olhar para isso aqui com um olhar que busque a situação da época. Jesus, como todos sabemos, nasceu no meio judeu. Nasceu judeu, viveu judeu e morreu judeu. Mas havia um problema muito sério ali que todos nós sabemos. Ele se deparou com uma situação que ele lutou o tempo todo, pelo que a gente percebe nas Escrituras,
para mudar a mentalidade daquele pessoal, especialmente dos mais ortodoxos, das autoridades mais importantes. Porque o pessoal havia se distanciado da essência da lei divina que havia sido dada por Moisés no Decálogo. No Decálogo. A lei de Moisés se compõe de uma parafernália enorme de procedimentos disciplinares, reguladores, meramente temporais, meramente transitórios. Deixa de lado isso. Vamos nos ater à essência da lei divina que estava lá. Estava lá. Tanto estava que Jesus, ao ser perguntado pelos doutores da lei qual é o maior mandamento da lei, e é óbvio que eles estavam falando da lei de Moisés, e ele foi buscar lá mesmo, dentro da lei de Moisés: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e o maior. E eu vou te dar logo o segundo, que é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ambos estão na lei de Moisés. O primeiro está no Deuteronômio, um livro integrante dos 5 livros que compõem a lei de Moisés. O segundo está no Levítico, terceiro livro da lei. Portanto, a essência estava lá. Jesus fica o tempo todo tentando convencê-los a retomar aquela essência, porque eles haviam deixado aquilo de lado, apegando-se extremamente, exageradamente aos procedimentos ritualísticos estabelecidos pela lei, que é aquela coisa de você fazer determinadas oferendas no altar, oferecer determinados sacrifícios, cumprir determinada coisa, fazer jejum não sei tal dia, lavar as mãos antes de comer, e esquece aquilo que é fundamental, que é a mudança interior, que é a vivência do amor, tornar-se mais humilde, mais caridoso, tornar-se pessoas melhores. Isso tinha ficado de lado, e era isso que ele queria. Era nisso que ele batia. Ao apresentar uma parábola desse tipo, ele está enxergando aqui nessa turma exatamente aquele grupo ali, judeus ortodoxos, que tinham esse modo de pensar. E aqui nós vamos ver a figura daquele pessoal que estava chegando, os chamados gentios ou pagãos, que é a mesma coisa. Do ponto de vista de um judeu daquela época, um gentio ou um pagão era qualquer pessoa que não fosse um judeu. Eles dividiam as coisas assim: nós e os outros. Pagão, só o seu Ralph que vai se lembrar disso. Não é aquele antigo centroavante do Santos, viu? Quem nasceu na década de 50 para trás vai lembrar disso, né, Mané? Não sei se você lembra. Gentil ou pagão é quem não era judeu. E eles se achavam melhores, eles se achavam superiores aos demais. Um romano era um pagão, um grego era um pagão, todos os demais eram pagãos. Jesus via claramente, ele percebia que havia muitos desses considerados não ortodoxos, não religiosos, desprezados pelos judeus, que estavam se interessando pela mensagem do Evangelho, que estavam mais atentos, mais receptivos. E ele percebia que essa mensagem do Evangelho começava a produzir nessas pessoas um resultado de transformação para melhor, que ele não via acontecer com os outros. Então essa proposta era muito clara. Ao apresentar isso, ele vai dizer: os últimos serão os primeiros serão os últimos. Fica fácil entender. Os primeiros eram os judeus, o primeiro povo a ser chamado ao conhecimento do Deus único, da lei divina. Eles estavam ali desde o começo, desde Abraão, vinculados àquela religião. No entanto, eles haviam esquecido o que era fundamental, e Jesus tentava recuperar isso, mexer com o bril.
Os primeiros vão ficar para trás, os últimos vão tomar a dianteira. Uma figura que nós vemos claramente numa outra parábolazinha que está no capítulo 21 de Mateus, aquela ali está no 20. Capítulo 21 de Mateus, eu gosto muito dela e ela se assemelha demais à proposta daquela, onde ele fala assim: o que é que vocês acham? Um pai tinha 2 filhos. Um dia ele chamou o primeiro e falou: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Vinha, de novo a figura. Essa figura era muito comum porque a região é propícia pelo clima à plantação de uvas. Jesus se utilizava de símbolos interessantes e que as pessoas conheciam, que era familiar a eles, né? Trigo, cereais, azeite, ovelhas. Isso aparece muito. Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? O filho diz: não, senhor, não vou. Mas depois, arrependido, foi. Chamou o segundo e disse a mesma coisa, e o filho disse: sim, senhor, eu irei. Mas não foi. Ele diz isso e pergunta para as pessoas: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Era uma coisa óbvia. Assim como nós aqui, eles também acertaram. O primeiro, porque a princípio ele se negou, mas depois o texto é explícito. Não há interpretação nenhuma aqui, o texto é explícito. Ele se negou, mas depois ele se arrependeu e foi. E é de se presumir que a partir do momento em que ele foi, ele de fato fez a vontade do Pai. E o outro: eu irei, Senhor. Mas não foi. Ora, a gente vai ver aí exatamente as mesmas figuras. O primeiro é este. É aquele que a princípio se nega, é aquele que está distanciado, é aquele que está fora da religião, é aquele que não... Chegou tarde, está chegando agora, mas agora ele está disposto a fazer, e agora ele vai fazer bem, agora ele vai se empenhar, agora ele despertou, e a partir desse momento ele é sincero, ele é autêntico, ele não é como aqueles que fingem que são, que parece que são servidores de Deus, mas não são. É igual o Denorex. Lembra? Eu usei muito o Denorex, viu, Fernando? Lembra do Denorex? Parece shampoo, mas não é. Derruba o cabelo. A mesma situação. E quando eles respondem assim, o primeiro, ele diz a eles, e agora com certeza ele está falando com aquela turma mesmo, primeira turma, os primeiros: pois é, da mesma forma eu digo a vocês, que publicanos e meretrizes entrarão primeiro que vocês no reino dos céus. Era um recado claro, direto. Eles não poderiam ter deixado de entender uma mensagem como esta. E notemos bem como isso está em consonância com o ensinamento da doutrina espírita. Jesus não diz a eles assim: eles vão, vocês não. Eles vão primeiro, vocês vão demorar mais. É o que a gente lê aqui, na questão 116 do Livro dos Espíritos. Nós podemos apressar o nosso avanço rumo à nossa meta. A nossa meta é a perfeição, espírito puro, a qual todos chegaremos. Por isso que Jesus não diz que eles não vão. Ele diz apenas que os outros vão chegar primeiro, porque ele está percebendo que os outros estão mais receptivos a valores mais autênticos, valores que estão promovendo nessas pessoas
transformação importante, aproximando-os mais dessa meta. E os outros, enquanto isso, estão muito cristalizados, muito fixados em crenças equivocadas, a ponto de Jesus ter dito a eles assim: vocês são como túmulos, caiados por fora, bonitinho. Ou seja, cumpriam todos os rituais direitinho, faziam todas as oferendas, cumpriam tudo que a obrigação religiosa estabelecia. E por dentro, o que ele disse? Como túmulo. O que tem um túmulo? Túmulo geralmente é bem cuidado por fora, né? Pelo menos quando a família tem dinheiro para cuidar, coloca mármore, piso bonito. No caso deles lá era caiado. Caiado por fora, branquinho, mas por dentro, cheio de podridão. Não precisava um recado mais direto do que este. Ou então assim: vocês coam mosquitos e engolem camelos. Numa alusão direta, clara ao fato que eles davam excessiva importância ao que era secundário. Rituais, práticas exteriores. Quer fazer? Faça. Mas não esqueça do que é mais importante. Era isso que ele vivia dizendo para eles. Ele não aboliu essas práticas, não havia necessidade disso. Quer fazer? Faça. Agora, o importante não é isso. Vocês coam mosquitos e engolem camelos. Ficam se preocupando demais com essas coisas que não valem nada e negligenciam por completo aquilo que é fundamental, que é a sua mudança interior, é se transformar numa pessoa melhor, começar a amar, a compreender, a ser mais humilde, menos orgulhoso, mais caridoso, não é? Essas questões, portanto, dizia eu, a gente encontra uma boa parte desses conceitos que a gente pode depreender da fala de Jesus na doutrina espírita. Aliás, a doutrina espírita veio exatamente com essa finalidade: recompor o ensino de Jesus naquilo que era necessário e desenvolvê-lo naquilo que era necessário. Então, quando ele fala, eles entrarão primeiro que vocês no reino dos céus, é porque eles estavam desenvolvendo qualidades que são aquelas que de fato funcionam, que são aquelas que de fato aproximam a pessoa da felicidade plena, que é a condição de espírito puro. Ele está dizendo: vocês vão sofrer por mais tempo, precisar de um número maior de reencarnações, provavelmente mais doloridas, porque a dor, quando nós não fazemos o movimento de transformação necessário de forma espontânea, podemos ter certeza, o objetivo é progredir. Se não fazemos isso de forma espontânea, a dor vai assumir essa tarefa. Isso não falha, é infalível. Mais dia, menos dia, a pessoa vai ter que despertar. E esse despertamento pode ser espontâneo, agradável, tranquilo, sem sofrimento. Mas pode ser dolorido também. Então, eu vou me reportar apenas mais um aspecto dessa questão aqui, para a gente fechar esse raciocínio. A gente vê que essa parábola coloca para nós uma proposta bastante interessante e muito precisa sobre o cenário da vida na Terra. É uma fotografia do que nós estamos fazendo aqui. É uma fotografia da situação nossa aqui. E a gente percebe então, pela narrativa, que qualquer hora é boa para esse despertamento. Qualquer hora é boa. Às vezes a pessoa pensa assim: bom, eu agora entendi e tal, mas agora já está muito tarde, eu agora já estou com não sei quantos anos, agora a vida já passou, e agora não dá mais tempo. Não, é um erro pensar assim. A qualquer momento, estejamos na flor da juventude, tenhamos começado a entrar pelos anos da velhice, não importa.
compreendeu o chamamento, despertou, caiu em si, compreendeu a realidade, toma o rumo certo. Você vai encurtar essa distância. Vai encurtar. A gente lê no capítulo, na pergunta aqui 117, que eu tinha falado, não terminei. Nós podemos apressar a nossa chegada à nossa meta de felicidade plena, de perfeição, de puro espírito, ou podemos retardar. Depende das nossas escolhas, é problema nosso isso, ninguém vai fazer isso por nós. Agora, se a gente quiser sofrer mais, se a gente gostar de sofrer, a gente vai ficar mais tempo patinando. Se quiser sair logo, os mais espertos vão mais depressa. Nós, pelo jeito, já demoramos demais, né? Então a questão é basicamente essa. Jesus fala, eles vão entrar primeiro, mas não fala, vocês não vão, porque todos irão. Então qualquer hora é oportuna. Agora, desde que nós não demos a essa visão uma interpretação que nos convenha. Então a pessoa vai dizer assim, bom, se qualquer hora é boa, eu vou deixar para a próxima encarnação. Nessa está tudo bem do jeito que está, eu vou continuar aqui com aquilo que eu gosto. Essa coisa de mudança, de correção de hábitos, de transformação moral, como ensina a doutrina espírita, correção de valores, tudo mais, já que pode ficar para depois, que fique. Então eu vou adiar, porque eu não estou muito disposto a fazer isso. No momento tenho outras metas, outros planos, outros interesses, e não posso me dedicar a essas coisas agora. E aí fazer como dizia Jesus, entrar pela porta larga. Que ele dizia, entrai pela porta estreita, que conduz à salvação, porque muitos são os que entram pela porta larga da perdição, é mais cômoda. E a respeito disso, o Kardec parecia prever esse tipo de pensamento da parte do espírita, principalmente. Se eu posso fazer na próxima encarnação, para que fazer nessa? Né? Então ele perguntou, está aqui, ó, capítulo 4, pluralidade das existências, segunda parte do livro, 195. Vou ler para não perder nenhuma palavra. A possibilidade de melhorar numa outra existência não pode levar certas pessoas a permanecerem no mau caminho, com o pensamento de que poderão corrigir-se mais tarde. Não é essa a ideia? Não é isso que a gente está falando? O espírita não pode pensar assim? Tem muito espírita que pensa assim? Então vamos ver o que acontece. Aquele que pensa assim, não acredita em nada. Ele diz que acredita. E a ideia de um castigo eterno não o coibiria mais. Porque isso aqui está sendo colocado em contraposição à ideia de vida única e castigo eterno. Porque os defensores da vida única, adversários da reencarnação, com a proposta de penas eternas, pretendem que essa proposta seja mais eficaz, no sentido de levar a pessoa a ser mais contida, a se comportar melhor, a agir melhor, de medo de ir para o inferno. Por isso que o Kardec faz essa pergunta aqui. Ele não estava nem pensando nos espíritas, não. Mas os espíritos já adiantam aqui o seguinte, ó, a ideia de penas eternas não o coibiria mais, porque a sua razão a repele, e essa ideia conduz à incredulidade. A ideia das penas eternas perdeu a eficácia a partir do ponto em que a humanidade começou a pensar. Até a Idade Média, até um determinado momento, isso podia funcionar. Que as pessoas eram cegamente conduzidas pelas autoridades religiosas, que diziam certas coisas a elas e elas acreditavam. Mas qual é a proposta espírita? Isso perdeu a credibilidade. Hoje em dia não tem eficácia. Ninguém tem medo do inferno mais.
porque ninguém acredita nele. Até o Papa já falou que isso não existe. Ora, se você apresenta uma ideia mais coerente, que a ideia da doutrina espírita, que não é de penas eternas, também não é a de pena nenhuma. Porque essa é uma confusão que as pessoas fazem. E a gente tem refletido sobre isso, né, Laerte? Muitas vezes, estudando o livro Céu e Inferno, coisa que nós fazemos às terças à noite, às 20 horas, e ficam todos convidados a participar pelo YouTube. Terça-feira à noite nós temos um estudo na internet do livro O Céu e o Inferno. E ali, o tempo todo nós estamos estudando essa questão. Quer dizer, a crença nas penas eternas teve o seu tempo, teve a sua eficácia, num momento em que a humanidade ainda não sabia pensar, impunha medo. Então funcionava pelo medo. O que as pessoas adversárias da ideia espírita, da ideia da reencarnação, da progressividade do espírito, o que eles dizem? Eles falam assim: mas vocês ficam dizendo aí que não tem inferno, que não tem penas eternas e tal. Isso, aí as pessoas perdem o medo e com essa ideia de que vão poder se corrigir mais tarde, que sempre vai ter oportunidade. Isso é uma doutrina muito cômoda e tá, muito bem. Só que a doutrina espírita não prega pena eterna, mas também não prega pena nenhuma. É isso que o pessoal não entende. É preciso saber entender como é que as coisas funcionam. A partir do momento que você diz às pessoas de forma racional, lógica, que as penas não são eternas, que elas são temporárias, que elas são proporcionais à gravidade da falta e duram o tempo que levar para o indivíduo se arrepender e se melhorar, você está dizendo uma coisa coerente, mais fácil das pessoas acreditarem. Mas você não está dizendo que não tem pena nenhuma, que você vai ficar sempre impune, pode fazer o que você quiser, você sempre vai ter oportunidade. Não está sendo dito isso. Basta a gente olhar para o cenário da Terra aqui, basta a gente olhar para aquilo que a gente vê. Nós não estamos vendo o que está passando no mundo espiritual. Se víssemos, talvez fosse até pior. Mas vamos olhar o que a gente vê aqui na Terra. O que é que a gente vê aqui? Quantas pessoas estão sofrendo? Quantas pessoas estão passando por doenças incuráveis? Quantas pessoas estão enfrentando dificuldades enormes com limitações físicas, limitações de saúde, limitações mentais de todos os tipos? O que é isso daí? Não é eterno, evidentemente. Vai demorar um certo tempo. Vai passar, a pessoa vai se recuperar. Mas não tem a menor dúvida que é um tempo de punição, de expiação, que se coaduna com a proposta espírita. E sem querer fazer nenhuma profecia, dá para tranquilamente dizer o seguinte: o que nós estamos vendo acontecer aí no cenário político, vamos falar só desse, com as pessoas se locupletando com verbas públicas, deixando gente morrer para se beneficiar, dá tranquilamente, não precisa ser profeta não, dá tranquilamente para imaginar como é que essa turma vai voltar aqui na próxima encarnação, sem desejar mal para ninguém. É da lei, causa, efeito. Vamos encerrar, já recebi uma ordem ali que é para terminar. A proposta do Cristo, portanto, é a da mudança. Não tem importância, você errou, você vai ter que reparar isso? Vai. Mas quanto antes você começar, melhor. Os últimos serão os primeiros, desde que os primeiros são aqueles que estão ali, sedimentados numa ideia enganosa, marcando passo. Esses demoram muito mais para despertar, porque eles estão acomodados, estão satisfeitos com aquela situação. E muitas vezes enganosamente permanecem ali por muito tempo. Só a dor, muitas vezes,
vai levá-los a essa mudança. Então eu vou recordar aqui um provérbio oriental bastante interessante e provavelmente conhecido de todos, para a gente encerrar essa reflexão. Diz assim: quando nasceste, todos sorriam, só tu choravas. Procura viver de tal forma que quando morreres, todos chorem, mas tu sorrias. Que Deus nos abençoe. Bom domingo a todos.